Gente, boa. Peraí. Gente, boa tarde a todas e a todos. Nessa tarde do dia 25 de junho de 2020, o terceiro encontro do ciclo de leitura de filosofia oriental, os Analectos de Confúcio. Estamos começando uma gravação com o nosso amigo Antônio, e também a gente já está sendo publicado no YouTube. Qualquer coisa, mandem uma mensagem aí que a gente dialoga. Um oi aí. Então, gente, a gente parou no. Deixa eu ver aqui onde a gente parou. Parou no primeiro capítulo. Do primeiro livro, no oitavo ponto. No oitavo diálogo. E aí a gente vai seguir as. Como o livro ele é bem longo, E obviamente que a gente não vai dar conta de tudo, mas a gente tentar dar conta de algumas passagens que eu acho mais interessantes. Se vocês estão lendo por conta própria e tem alguma passagem que queriam discutir, que eu passei batido, vocês sinalizem para a gente dar uma lida. Mas a princípio eu vou começar. A gente até agora tem seguido uma ordem meio que a ordem dos diálogos, mas eu vou começar a pular os diálogos para ir para alguns diálogos que são mais interessantes, que eu acho que dialoga melhor com a filosofia do Confúcio. Assim, acho que sintetiza melhor essa filosofia. Então, do 8, a gente vai pular lá pro 12, que vai falar alguns pontos que são interessantes. Tá todo mundo aí? Já abriram o livro da LPM que eu disponibilizei. O 12 começa assim. Jesus disse: das coisas proporcionadas pelos ritos, a harmonia é a mais valiosa. Dos caminhos dos antigos reis, é o mais belo e é seguido igualmente em questões grandes ou pequenas. Embora nem sempre funcione, buscar sempre a harmonia sem regulá-la pelos ritos, simplesmente pela harmonia, na verdade, não funcionará. Aqui na minha versão, e a gente vai perceber que vai ter bastante diferenças, algumas versões, então assim. Ao praticar o ritual, o que mais importa é a harmonia. Foi isso que deu beleza ao caminho dos antigos reis, que inspirou cada um dos movimentos, pequenos ou grandes. Mas eles sabiam onde parar. A harmonia não pode ser um fim em si mesma. Ela deve sempre estar subordinada ao ritual. De outra forma, não deve ser usada. Então, aqui, acho que é algo muito importante na filosofia chinesa, de um modo geral, tanto no Confúcio, como no Lao Tse, como no Buda, é uma questão de harmonia, da gente encontrar um ponto em que as coisas são harmônicas. E sempre perguntar se o que está acontecendo, se a discussão que a gente está fazendo, se a sua ação, ela é harmônica, Então, por exemplo, você está lá, sei lá, na rede social, você vai responder alguém alguma coisa. É harmônico? E quando a gente está falando é harmônico, não é que a gente vai precisar concordar com tudo. A questão é, a gente está respondendo de modo harmônico, está respondendo de modo verdadeiro, de modo respeitoso, porque a gente, às vezes, as pessoas não se preocupam com a harmonia da coisa, sabe? Então, por exemplo, às vezes você dá aula para uma turma, principalmente faculdade, que a turma não tem harmonia, a turma tem guerra, então, tipo assim, e você vê que quando uma pessoa fala, é somente para uma ação contra outra pessoa. Então, quer dizer, será que a minha ação ela é harmônica? E aqui ele coloca uns pontos interessantes, que este é o mais belo caminho e deve ser seguido sempre nas pequenas e nas grandes questões, embora nem sempre funcione, mas a gente sempre tem que mirar, uma harmonia
quando às vezes que as pessoas já chegam propensas a um conflito. E ao invés da gente chegar com uma postura de conciliação, né? Então, digamos que na leitura do Confúcio, a gente deveria ter a harmonia como um parâmetro para ser usado nas pequenas e nas grandes relações, porque senão a gente acaba entrando em desalinho, né? A gente vai ver mais para frente, né, como é que essa harmonia ela se dialoga. Ela não dialoga somente na relação entre as pessoas, mas em relação a qualquer tipo de contato. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse ponto? Ponto 12. Não, a gente bota um ok lá. Ok. Que a gente segue. Beleza. Aí a gente estava discutindo a questão dessa questão da harmonia, e a gente no 14, né, vai ver uma coisa interessante. O mestre disse: o cavaleiro não almeja nem uma barriga cheia, nem uma casa confortável. Ele é rápido na ação, mas cauteloso com o que diz. Ele se dirige aos homens virtuosos para receber orientação. Tal homem deve ser descrito como alguém ávido por aprender. Aqui é a versão da Martins Fontes. O mestre disse: um cavaleiro come sem estufar a barriga, escolhe uma residência sem exigir conforto, é diligente em seu trabalho e prudente na sua fala, busca a companhia dos virtuosos a fim de regular a sua própria conduta. De um homem destes pode certamente dizer que ele gosta de aprender. Aqui, eu prefiro aqui a versão da Martins Fontes, que na LPM começa assim: o cavaleiro não almeja nem uma barriga cheia, nem uma casa confortável. Que aqui coloca assim, na Martins Fontes: um cavaleiro come sem estufar a barriga, né? E eu acho interessante, porque eu acho que da versão da LPM fica mais, o sentido se perde um pouco. Porque às vezes quando a gente vai comer, né, isso é muito comum, a gente, digamos, acaba se estufando, né? A gente deveria ter uma cautela melhor ao se alimentar. E isso dialoga exatamente com a harmonia, né? Porque às vezes você se alimenta de modo desarmônico. Não somente desarmônico do ponto de vista de você comer muita coisa e você fica passando mal, né? Quem nunca, né? Acaba comendo muito de modo muito rápido, como também a harmonização com aquilo que come, né? Porque às vezes as pessoas misturam coisas muito loucas e que é desarmônico entre os sabores, né? Eu tinha uma ex-namorada que tudo tacava, como é que era? Mostarda preta. Tipo, vai comer pizza, tacava mostarda preta. Vai comer macarrão, tacava mostarda preta. Fica assim, cara. Tipo assim, quando tu come mostarda com, tipo, salsicha, com linguiça e tal, mas com alguns pratos alemães, pô, muito bom, né? Muito gostoso, é harmonioso. Agora, quando você come uma presa com macarrão e pizza, não faz muito sentido, né? E acaba que o paladar fica por isso mesmo. Então, assim, para o Confúcio, essa harmonização, ela não é somente que a gente leu no, no Diálogo 12, ela é só uma harmonização de relação entre as pessoas, é uma relação de harmonia com comer, por exemplo. Aqui em casa eu tenho feito pizza na, na quarentena, né? Aí, por exemplo, eu sei que eu tive que botar um limite de comer para não passar mal, porque eu acabava comendo até onde eu queria e eu passava mal depois. Então, de certo modo, eu comecei a falar assim: olha, até metade,
nós vamos comer uma metade da outra. Sempre aquele pedacinho a mais que você acaba realmente ficando estranho. Né? E aí agora eu comecei a regrar melhor isto e tem sido mais harmônico. Então, quer dizer, não é só uma harmonia do ponto de vista espiritual, ela também é uma questão que envolve uma harmonia biológica e com o universo. Né? Lembrando lá das aulas do taoísmo, né, é uma ideia de entrar em equilíbrio com o universo. Né? Sempre a filosofia chinesa, nas três linhas, elas buscam essa harmonia do sujeito com o seu corpo, o espírito com o corpo, natureza e universo. Né? Seguindo aqui, ele fala o seguinte, ele fala de uma questão de ter uma casa confortável também, né, que o cavaleiro não se preocupa exatamente com isso. Daí a gente também não sabe o que é uma casa confortável ou não. O que se chama confortável. Ele é rápido na ação, mas cauteloso no que diz. Então, quer dizer, você tem uma ação rápida, mas com cautela, né? Ao intervir ao favor dos outros, fugir. Não, peraí. Tá. É diligente em seu trabalho e prudente em sua fala, né? Então, quer dizer, tem uma ação rápida, mas tem cuidado com a fala. A gente vai ver essa questão da fala mais para frente também. Eles se dirigem a homens virtuosos para receber orientação, que é uma coisa que a gente viu no outro encontro, que ele tem uma questão de que se você vai buscar orientação, que você busca orientação com quem de fato pode te orientar. Então, se você, sei lá, tem muita gente que se orienta, por exemplo, vamos dizer, relacionamento, por exemplo. A gente sempre tem algumas pessoas que a gente gosta de conversar para orientação. Mas daí você deve olhar para essa pessoa e perguntar: bem, essa pessoa que está orientando, ela tem condições de me orientar nesse sentido? Ela tem um valor interessante nesse viés específico? Porque senão você acaba pedindo uma orientação a quem não tem capacidade nem de se orientar e nem de orientar ninguém. Né? Então a gente deve se preocupar quando se orienta, né? Sempre buscando pessoas que realmente têm algo interessante nesse tipo de orientação. A gente está falando não no sentido de diálogo, né? A gente está falando, tipo assim, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma questão e eu estou procurando uma resposta. Então, para o Confúcio, você deveria se associar a pessoas que poderiam te orientar realmente, né? Então, ter cuidado com isso. E ali no finalzinho, tal homem pode ser descrito como alguém ávido por aprender. Busca maneiros virtuosos a fim de regular sua própria conduta. De um homem destes pode certamente dizer que ele gosta de aprender. E aqui algo interessante também para quem está participando do parte do Educação pelo Mundo, às terças-feiras, como tem um diálogo exatamente com a aprendizagem. Então, por exemplo, dentro de uma cultura oriental, a gente sempre está aberto à aprendizagem. Né? A gente sempre tem que estar buscando esse caminho, porque a gente não quer estar pronto. Né? A gente sempre está num processo do via ser. Né? A gente nunca. A gente sempre tem algo a melhorar. Né? E também ter consciência desse lugar melhora é interessante, né? Isso você vê direto na teoria do Paulo Freire, por exemplo, pedagogia da autonomia também, dessa questão que ele fala sobre o inacabamento, né? Porque a gente sempre está, por exemplo, no viés do Paulo Freire, uma ideia do professor sempre está aberto à aprendizagem, de fato, isso dialoga bastante com a teoria do Confúcio. Então, só para a gente fechar esse diálogo, ele fala sobre essa questão da harmonia de orientação, de uma casa que também confortável aí é meio relativo, né? A gente não sabe o que é exatamente uma casa confortável, pelo menos com dignidade é importante. Ter ação e cuidado com o que fala, se orientar por pessoas que têm condições de se orientar
e estar aberto para aprender. Né? Alguém quer comentar alguma coisa dessa passagem? A gente podia tentar pensar o que seria esse confortável. O que vocês acham que, quando Confúcio fala, quando ele fala, escolhe uma residência sem exigir o conforto, o que a gente poderia achar que seria algo para além do conforto, né? O que você quis dizer com isso? Vamos lá, vamos chamar pelo nome. Marina, que hoje o microfone está funcionando. O que você acha que Você é me um achou mesmo. conforto? Confortável? Bom, para falar a verdade, eu tento encaixar essa palavra no contexto em relação ao que ele está falando, mas eu não vejo muito significado, assim como outras palavras em outros locais do texto que eu não achei muito significado de acordo com o contexto daquilo que estava escrito. Então, eu não sei, quando ele fala confortável, eu acredito que não é pelo aspecto físico, igual você disse. Eu acho que não é pelo aspecto físico da casa, mas sim em relação a outras coisas. Que não seja um aspecto físico, senão não faz sentido o que ele está falando. Porque tem uma questão aí que envolve. Por exemplo, tem uma questão muito de simplicidade, né? Sendo que também a gente, do modo que a gente se organiza socialmente, né, a gente não consegue, por exemplo, criar um filho, sei lá, sem uma mínima estrutura. Né? Porque quando a gente é solteiro, basta uma. Solteiro e jovem, basta uma cama, um frigobarzinho pequeno, não sei o que, isso que a gente se resolve. Agora, quando a gente vai passando com o tempo, né, com algumas coisas fica meio complicado. Mas também a gente tem que entender aí esse viés quase que de um monge, né, uma coisa bem desprovida de material, que às vezes a gente acaba acumulando muita coisa em casa desnecessário, né? Mas tem coisa que é Sim, eu necessária, ainda né? acho, eu ainda acho que essa questão do confortável em relação à casa não é pelo aspecto físico, até porque em várias outras passagens do texto ele cita muito sobre humildade, esse tipo de coisa. Então, Uhum. assim, eu acho que não faz sentido a gente pensar dessa forma. É claro que eu tenho dúvidas, não sei se significa isso realmente, mas, assim, eu acho que por toda a abordagem do texto, de acordo com o pensamento dele, com o que ele fala, eu acho que não tem muito a ver, não. Essa questão da parte física, não. Luísa falou que acho que se refere à luxúria. Comenta isso aí, Luísa.